Quando eu uso o meu personal brand, eu atraio clientes, eu atraio fornecedores, eu atraio executivos, funcionários apaixonados pela marca. As pessoas não se conectam com empresas, as pessoas se conectam com pessoas. E ela precisa ser profunda conhecedora daquilo que ela está fazendo. Mostre a cara. Isso faz a diferença, isso cria valor. Agora, eu preciso ser verdadeiro. E quando eu sou verdadeiro e eu consigo transmitir essa imagem, eu me torno líder absoluto naquilo que eu faço. Olá, seja bem-vindo a mais um PVCast, o podcast do Paulo Vieira, e hoje trazendo o assunto Business Poderoso. Se você quer crescer seu negócio, você quer entender de negócio, você quer prosperar em meio à hipercompetitividade, em meio a um cenário caótico ou difícil economicamente no país ou no mundo, você está no lugar certo. E eu quero lhe prometer, e olha bem para mim que eu vou lhe prometer, você vai ter aqui os dois melhores empresários no ramo do que eles fazem, os dois melhores. E se esses dois, comigo, não pudermos te ajudar, desiste do ramo empresarial e vai fazer outra coisa. Mas se você tiver com um caderno aí, um caderno e uma caneta na mão, pega e não assiste uma vez, assiste 2, 3 vezes, porque a extensão e a profundidade que vai ser dada aqui vai mudar a tua vida, vai mudar o teu negócio. Então, vamos lá, o nosso primeiro convidado na mesa, João Apolinário, fundador da Polishop, uma inovação no mercado brasileiro sobre multicanal, e vou dizer no mundo inteiro. Ele integrou varejo, integrou TV, integrou e-commerce num único modelo de negócio extraordinário. E hoje também, além de um inovador, um cara que vê o mundo à frente, muito à frente do que os outros veem, ele agora está com uma mega franquia em expansão total, chamada Decocolos. Uma franquia, uma rede de franquias de tintas para construção de casas, empresas, que está revolucionando o mercado. Então, com vocês, João Apolinário. Obrigado, Paulo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando e levando um pouquinho dessa mensagem de otimismo para os empreendedores ou aquelas pessoas que desejam e querem empreender no Brasil. Uau! E aqui, então, aperta a mão para dar sorte. Estamos juntos, obrigado pelo carinho. E aqui, do meu lado esquerdo, José Semenzato, empresário visionário, que tem uma história linda de superação, cresceu num lar pobre, de uma família linda, mas num lar muito pobre, sem educação exposta e disponível, e construiu um modelo educacional para ele, cresceu, prosperou e se tornou o rei das franquias, fundador da SMZTO Holding de franquias, e ele criou, lançou no mercado e é dono de tantas marcas de franquias gigantes como Instituto Embeleze, Espaço Laser, Odonto Company, Oakberry, e continua revolucionando um nível de profundidade, de gestão e expansão no mundo das franquias. Então, seja bem-vindo. Obrigado. Gratidão pelo carinho. Obrigado, Paulo. Sempre um prazer estar aqui, batendo esse papo com você, tentando deixar aqui uma mensagem sempre otimista, positiva, muitos insights para a sua audiência, para que eles possam realmente prosperar nos seus negócios, né, continuar crescendo, de preferência, né, sempre com viabilidade, entregando sempre, como eu falo, o melhor produto, o melhor serviço, né, para os clientes. Então, se prepare, porque aqui tem uma pós-graduação completa. Nesse pouco tempo desse PVCast empresarial, você vai ter talvez mais que teria uma pós-graduação, e acredite que não estou falando, porque aqui não é teoria, aqui é a prática da implementação do que funcionou no Brasil em todos os momentos. Então, vamos lá, vamos começar o nosso PVCast, o PVCast do Paulo Vieira. E eu vou estar fazendo como Sócrates, trazendo e dando luz a ideias, usando o que para isso? Perguntas poderosas de sabedoria. Então você quer ser um homem sábio, mulher sábia? Aprenda a fazer perguntas. E eu quero me tornar uma pessoa sábia ou mais sábia, e eu vou fazer perguntas para esses gênios do mundo empresarial. E começando com o João Apolinário. João, olhando para a tua carreira, para tudo que você construiu, conquistou, para tudo que você superou, para tudo que você implementou e deu sustentação, porque não é um balão de gás que sobe e depois desce. A sua história tem consistência. Olha só a minha primeira pergunta. Criação de produtos, tá? Falando disso. Como identificar tendências, criar produtos que as pessoas desejem, até mesmo antes de elas saberem que precisavam daquilo. Paulo, é assim, as pessoas focam muito em produto. E eu sempre olhei e foquei muito
nos benefícios do produto. Eu entendo que as pessoas não querem comprar produtos, elas querem aquilo que aquele produto pode fazer por ela, ou seja, a entrega daquele produto. Então, foque naquilo que é o desejo das pessoas, ou seja, ninguém quer comprar uma centrífuga, ninguém quer comprar uma chapa que esquenta. Ela quer o quê? Ela quer tomar um suco, ela quer fazer um grelhado fácil, sem gordura. Ou seja, o produto é só o meio. E isso vale para serviço também, né? A pessoa não busca um médico porque ele quer ter um médico ali próximo dele. Acordou de manhã, hoje vou para o médico. E acorda feliz porque vai para o médico. Exatamente, aquela história. Às vezes você tem um problema, liga para o médico, quero marcar uma consulta. Ah, não, só tem para daqui 20 dias. Olha, se eu soubesse que eu ia ficar doente, eu ia antes, inclusive, mas a gente não sabe. Então, é isso, é olhar sempre para o óbvio. A dor do cliente. E é o óbvio, porque qual é o óbvio? O óbvio é que as pessoas querem facilitar a vida delas, elas querem viver melhor. Então, tudo aquilo que é consumo é para você entregar alguma coisa melhor para as pessoas que estão ali adquirindo. Então, não foque em produto, as pessoas ficam focando em produto. Então, ela tem que focar em benefício. E benefício tem valor, e produto tem preço. Então, quando você, de alguma forma, foca nos benefícios, né? Porque nunca é um benefício só, são nos benefícios, você criou valor. E valor para cada pessoa, individual. E você tem que mostrar desejos, ou seja, situações e criar desejos para aquelas pessoas no consumo daquele produto. Então, foque sempre no benefício. Então, independente de qualquer coisa, é você comunicar corretamente. Tem muitos produtos que já existiam, a gente tem cases, né, como lá foi o case de George Foreman Grill, lá atrás. Grill já existiam, mas as pessoas não comunicavam corretamente. O varejo não comunicava corretamente, comunicava só como um grill. E, na verdade, o que a gente comunicou? Vender saúde. Por quê? O sabor ficava e a gordura saía. A gordura escorria e ficava só a carne suculenta. E é uma coisa tão interessante que você precisa mostrar uma coisa que parece óbvia. Mas você precisa mostrar que saía uma quantidade de gordura e você tinha que colocar num copo. Eu tinha o George Foreman, em todo lugar que eu ia, eu levava um, ou grande ou pequeno, eu levava. Não vou comer comida com gordura, vou ser saudável. E outra coisa, era fácil, era prático, você não precisava esperar esquentar, você não precisava ficar esperando, nada disso. Então, tudo aquilo que liga as pessoas com o benefício que está falando em saúde, beleza ou tempo, tem muita conexão com as pessoas. Ou seja, foque sempre em um produto olhando, ele está entregando saúde? Ele está entregando tempo, ou seja, a pessoa ganha tempo, ela está entregando beleza, e beleza também estética, né? Beleza dentro do formato de aplicação, do objeto. O objeto não pode ser uma coisa, você faz um excelente grill, né? Uma caixa ali, como se fosse uma caixa de sapato, não ia. Então, tem que fazer esse mix de saúde, beleza e tempo. Eu vou tentar confirmar o que já é o óbvio que ele disse. Você compra ratoeira? Não, você compra ausência de rato. Você não está preocupado com ratoeira, eu não quero que tenha rato na minha casa. Você não compra um spray para barata, você não está comprando, eu vou comprar um spray. Não, eu não quero barata na minha casa. Então, duas coisas, entenda a dor do cliente, entenda os seus sonhos. Se você entender a dor e puder solucionar a dor, se você entender qual é o sonho dele, entregar o sonho dele, o produto, o serviço é o meio. Então esquece, olha, o que o mestre está falando, esquece o produto, o serviço, foque e procura qual é o sonho do meu cliente, qual é a dor que eu vou resolver. E se você for um grande solucionador das dores e conquistador dos desejos do seu cliente, imagina, deixa uma mulher bonita. Quanto vale uma mulher magra? Quanto vale uma mulher bonita? Quanto vale uma pessoa saudável? Então não pensa no produto. Como vou deixar essa mulher bonita? Como vou deixar esse cara saudável? E aí, você para de competir preço e benefício. Olha só, que coisa linda. Você me inspirou, tá? Olha só, ele falou, eu vi um negócio aqui, ó. À medida que você mostra benefício, o preço cai. À medida que você não mostra benefício, o preço sobe. Quanto mais benefício, mais fácil de vender. Quanto menos benefício aparente ou claro, mais difícil vai ser vender. Aprendi? A questão é valor e preço. O valor sempre tem que ser muito maior do que o preço. Então, quando você tem uma coisa que tem valor, o preço passou a ser um segundo item, não é importante. Então, foque no valor, foque no benefício, o benefício gera valor, e aí o preço não é o importante.
precisa, lógico, caber no seu bolso, precisa fazer com que tenha condição de ser comprado, adquirido pelo consumidor, mas as pessoas só consomem quando ela percebe valor. E é isso que você tem que construir também na sua marca. Porque toda marca tem uma promessa e as pessoas precisam já de cara visualizar. Eu vejo muitas pessoas que trabalham marca só porque é um logo bonito, só porque soa bem para os ouvidos. Mas não é isso, a marca tem que ter uma promessa verdadeira. Por exemplo, eu nunca imagino, acho que nenhuma das pessoas que estão conosco aqui, imagina que uma pessoa vai entrar numa concessionária Mercedes-Benz, por exemplo, e vai falar que aquela Mercedes está caro comparando com um GM que ele olhou no outro dia. Olha, eu passei na concessionária GM e tinha um carro lá assim, muito bom, carro muito bom, não estou dizendo que é ruim, mas a marca já oferece, ela já agrega valor. E por quê? Porque ela foi construída como? Com qualidade, mostrando os benefícios daquela marca, ou seja, ela trabalhou isso. Então, quando você trabalha a marca, você agrega valor também. Então, importante também a pessoa saber trabalhar a marca, porque marca oferece sempre uma promessa. E é isso que os consumidores percebem de primeira mão. Ele já entra e já fala, poxa, ok, maravilha, é isso aqui. Então, aí ele começa a prestar atenção naquilo que você está oferecendo. Invista na sua marca. E você, amigo? Falando disso, falando de marca, falando de valor, falando de benefício, você é mestre nisso também? Sim, essa analogia sempre eu apliquei nos negócios. Eu queria voltar a 20 e poucos anos atrás para trazer um exemplo da minha primeira empresa que foi criada, que diferentemente de vender um produto, eu vendi um serviço. E nessa mesma linha que o João citou, eu fui atrás dos benefícios. E o que esses alunos queriam comprar naquela época? Não era um curso de informática que todos os 10 concorrentes do mercado ofereciam. Eu inovei, eu fui atrás do que eles buscavam. Eles buscavam emprego. Eles não buscavam comprar um curso de informática. Eles estavam desempregados, jovens, não podiam fazer uma faculdade. E aí o Semenzato, com o seu time, teve um clique naquele momento que vamos lançar uma escola de profissões. E eu comecei a ensinar petróleo e gás, curso de vendas, curso de computação, mas como ferramenta, rotinas administrativas para eles aprenderem como funciona uma empresa por dentro, de ponta a ponta. Isso é benefício. Ele não estava vendendo um curso, estava vendendo emprego. E criei o encaminhamento ao mercado de trabalho, porque os alunos recebiam um passaporte do emprego e na medida que ele ia evoluindo na capacitação, nós íamos carimbando dizendo, você está 1 mês da sua primeira entrevista de trabalho, porque ele já estava com competências para conquistar o seu primeiro emprego. Nós colocamos mais de 4 milhões de jovens para trabalhar. Caraca! Foi incrível. Foi a maior jornada... Uma dor nacional do primeiro emprego, de entrar no mercado de trabalho, não sei como, não estou preparado, capacitado, então... E aí o Semenzato disse, cara, essa é a dor do jovem brasileiro? Como é que eu soluciono essa dor? Ok, cursos profissionalizantes. Eles estavam comprando curso? Não, estavam comprando emprego. E aí, comprando uma profissão, entrar no mercado de trabalho. Um curso tem preço? Tem. Puxa, tá caro, tá barato. E ter o primeiro emprego? Cara... Não tem preço. Não tem preço. Uau! Além de tudo, o propósito que está por trás disso, que foi maravilhoso. Eu cheguei a imaginar que eu fiz entre 97 e 2010 o maior programa social desse país. Colocar mais de 4 milhões de jovens, capacitá-los e colocar no mercado de trabalho, foi algo incrível. Eu me sinto realizado já por essa... Fica aí para os prefeitos, fica aí para os governadores. Que tal marcar uma conversa, nós 3, prefeitos, governadores, e vocês vão poder ouvir o mercado privado, que tem mudado, tem impactado. Tem muita coisa a aprender, que nós precisamos aprender com o mercado do mundo público, e o mundo público aprender com a gente. Paulo, dá dica. Nós precisamos fechar esse tema com o seguinte, o mercado não mudou nada. Os mesmos jovens que não tinham acesso à educação há 25 anos atrás, eles continuam hoje nas comunidades, na periferia, faltando oportunidades nessa área de educação. O mercado não mudou. A única coisa que mudou nesse tempo foram as profissões. Hoje ele quer ser videomaker, ele quer ser um redator, ele quer ser copywriter, as profissões só que mudaram, ele quer ser influencer. Mas por que não prover uma escola de capacitação dessa?
Aliás, estou pensando seriamente em lançar uma novamente, tá? Eita, olha o spoiler aí do futuro que vai mudar de novo o Brasil. Para esse ano, hein? Caraca, hoje, no mundo dos prefeitos, tem uma categoria de pessoas chamada nem. Já ouviram falar disso? Nem trabalha, nem estuda. Perfeito. Fica em casa, vendo televisão, no celular, sendo um peso para o seu pai e sua mãe que trabalham, né? Expostos ao droga, ao crime, sendo totalmente levados para isso. E precisamos entrar nesse público. Uma geração inteira precisa ser resgatada e oportunizada para sair desse ambiente do nem trabalha, nem estuda, e exposto a todo tipo de crime. É isso aí. Essa oportunidade é latente. Uau! Vamos agora, uma pergunta, aquelas perguntas poderosas, sabedoria, bem socrática, bem maiêutica, né? Maiêutica é a arte de fazer perguntas. Semizato, o que faz uma franquia crescer exponencialmente, enquanto as outras marcas não saem passam 1, 2, 3 anos, eu venho dizer, vou expandir meu negócio com franquia, né? Não vai ser unidade própria, vai ser franquia, vou expandir. Olha assim, ele não sabe o que é o que precisa ter uma franquia. Sim. Então, qual é a dica? Como é que um empresário, seja do varejo, serviço, pode expandir seu negócio usando a franquia para isso? A primeira etapa, a gente já até comentou aqui. Eu preciso ter primeiro, resolver uma dor importante do consumidor. Então, a primeira coisa, as pessoas, não adianta você achar que aquele produto ou serviço tem espaço para crescer no Brasil inteiro. Tá bom, as pessoas, quando ouvirem a sua proposta como empresa, elas estão precisando daquele produto ou serviço? Então, a primeira coisa que eu avalio é, existe desejo, dor do consumidor para comprar esse produto? Daí aqui eu cito um exemplo do açaí, que o produto brasileiro invadiu o mundo todo. Alguém precisou... Dubai, eu vi em Dubai. Onde eu chego tem... São 40 países no mundo. Uma coisa muito simples, um processamento, uma indústria brasileira que colhe os frutos, processa... Gera sustentabilidade na floresta amazônica. Exatamente. Na mata amazônica. E exporta isso, o produto brasileiro ser exportado para o mundo. Então, o fundador, George... E não é o produto, a matéria-prima, commodity, é o produto processado. Exatamente. Faz toda a diferença. Você teve industrialização, agregou valor no produto e já exportou não uma commodity, um grão de arroz, exportou um produto industrializado e processado com valor agregado alto. Exatamente, que é vendido em dólar e euro no mundo todo. Então, isso tem uma cadeia incrível. O fundador foi muito feliz quando criou esse produto. Porque ele, de novo, não criou um açaí por criar uma coisa saborosa. Ele focou na saúde, no benefício que esse produto poderia gerar para os jovens, para os atletas, para quem quer fazer um lanche saudável. Não é um sorvete com gordura saturada, açúcar. Produto natural, produto sem nenhum tipo de acréscimo ali para modificar como ele sai da natureza. Isso foi fundamental para que o mundo comprasse e aderisse a esse produto. Então, primeiro, para você ter sucesso numa franquia, tanto para quem lança a franquia, quanto para o franqueado, que é quem vai operar, você precisa ter essa necessidade no mercado. Isso é 1. 2, você precisa formatar, como a gente fala, tem uma análise de viabilidade da franquia, que é você entender o tamanho do mercado, o seu custo de produção, seja produto ou serviço, e se tem margem para sustentar a cadeia. O que é isso? Eu, franqueador, dono da marca, vou precisar ganhar alguma coisa, o meu franqueado na ponta precisa ganhar alguma coisa e eu preciso ter o meu consumidor comprando e pagando um preço que ele entenda justo. Porque não adianta eu criar um produto maravilhoso, inviável ou não competitivo. Ou que não tem demanda para ele. Que não tenha demanda para ele. Então, quando você consegue juntar desejo do consumidor, uma cadeia produtiva de produto ou serviço que tenha um custo adequado e que você consiga implementar através do modelo de franquia, bingo. Franqueado feliz, franqueador feliz e cadeia de fornecimento feliz. Todos ganham. Todos ganham. É o ciclo virtuoso que passa... Então, tudo é franqueável? Não. Todos... Pega. Muitas pessoas chegam para mim, vou franquear isso. Por que você vai franquear? O seu cliente vai continuar precisando de você, porque no dia que você fizer uma franquia e o seu cliente não precisa mais de você, por que ele vai continuar pagando royalties para você se ele não precisa mais? E eu acho que a gente fecha esse tema com um ponto. O fato de não ser franqueável não quer dizer que esse negócio não seja bom.
você pode fazer uma rede própria. Porque você tirou um elemento da cadeia, que é o franqueado, que precisa de 15% a 20% de margem para ele viabilizar o investimento dele, para ele remunerar o trabalho dele, da equipe. Então, quando você retira esse agente, você faz filiais próprias e você tem um gerente cuidando da operação. E você gera toda essa margem em cima da matriz. Mas e aí? Para de pé essa filial com o volume de faturamento? É outra análise. Isso aqui nós precisamos de tempo, de trabalho, né, que a gente chama de análise de viabilidade, se eu vou franquear ou se eu vou fazer própria. E às vezes você conclui que também não para de pé nem como filial própria. É a hora que a gente diz, sua ideia é maravilhosa, mas o seu projeto é inviável. Ok. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Ele vai continuar com a lojinha dele única e vai viver bem, talvez, para o resto da vida. Não tem nada de errado, mas não é escalável aquilo. Ela não para de pé na escalabilidade. Então, o João Apolinário está vivendo esse momento, mais uma vez, de expansão. Ele tem uma rede de tintas chamada Decorcolos, que está em franca expansão. E eu queria que você falasse também, por que umas franquias crescem tanto, expandem, e outras travam no meio do caminho, quebram, não saem do lugar? Olha, eu acho que tudo tem a ver com o modelo do negócio, né? Como o senhor Exato falou, nem tudo é franqueável, a gente sabe disso, a gente recebe até pela exposição, né? A gente tem, as pessoas nos procuram bastante, como também deve, sem dúvida nenhuma, procura vocês, e tudo quer virar franquia, né? Então, é como você falou, não é tudo que dá para virar franquia, não, mas se você conseguir inovar, e o que é inovação? Inovação é questionar aquilo que já existe, essa é a minha definição. Dentro da inovação, você vê, do mercado de tintas, é um mercado super maduro. A gente acaba de ver aí uma transação bilionárias, né? 6 bilhões. De 1 bilhão e 400 milhões de dólares, né? Quer dizer, mais de 6 bilhões de reais. Bilhões de reais. Numa operação no Brasil, numa grande fábrica de tinta. Então, é um mercado extremamente maduro. E mesmo assim, ali naquele mercado, nós estamos inovando. De que jeito? Em todas as frentes, não é inovar só porque vai inovar é lançar um produto, não. Não é simplesmente lançar um produto diferente. Isso não é o suficiente, é você olhar para o modelo de negócio. Então, eu olhei, o mercado de tinta é gigante. Todo lugar que eu olho, estou olhando aqui dentro do estúdio, tudo aqui foi pintado. Então, você usou tintas, né? Então, o mercado é gigantesco. E não é uma coisa que você usa uma vez na sua vida. Você está o tempo todo... Você tem uma recorrência, não é uma recorrência diária nem semanal, mas você tem uma recorrência. Então, isso já é um ponto super positivo. E, por sua vez, como é um negócio que tem uma demanda tão grande, lógico, você vai ter muita oferta. Mas, mesmo assim, você tem oportunidade. Então, o que nós fizemos ali, né? O que eu estou fazendo dentro desse mercado? Nós inovamos desde a distribuição, porque nós criamos, ou seja, uma rede... Não existe no Brasil, né? No Brasil, uma fábrica de tinta que tenha distribuição própria. Isso não existe aqui no Brasil, então nós somos a única. Existe uma loja de franquia, tem uma loja de tintas que vende todas as tintas e é uma franquia, mas não existe nenhuma fábrica de tinta no Brasil que trabalha com modelo de franquia, ou seja, produz e distribui. Então essa foi a primeira coisa. Segunda coisa que eu percebi, e que foi a minha primeira reunião ali com o meu sócio, na época, né, eu tinha acabado de fazer o programa lá do Shark Tank. A primeira discussão que eu tive com ele, no bom sentido, foi o seguinte: nós temos que mudar esse mercado que ele já operava em 12 anos e eu não entendia nada, segundo ele. Lógico, porque eu estou entrando. Isso acontece muito nessa área. As pessoas chegam lá, querem muito... Mas eu vou dizer, eu não preciso entender de tinta, mas eu preciso entender de gestão. De negócio. E de mercado, né? Então, o marketing é mercado. Então, o que eu percebi? Todos que entram ou vão numa loja de tinta, eles chegam lá, eles encontram uma loja de latas. E quando você... isso eu pergunto constantemente, já foi numa loja de tinta? Já. O que você encontrou lá? Eu encontrei tinta. Não, você não encontrou tinta. Você encontrou o quê? Latas. Então, se você quiser saber modelos de latas, você vá numa loja de tinta que você vai encontrar diversos modelos, tamanhos, todos os tipos. Gigante. Se você quiser dar aqui, o Paulo quiser fazer um brinde final de ano e tal, quiser botar tudo dentro de uma lata, bonita e tal, vai numa loja de tinta e você vai ver os modelos de lata.
Só que quando você foi numa loja de tinta, você não foi comprar lata, você foi comprar o quê? Beleza, segura. Não, as pessoas respondem normalmente tinta. Não, ninguém foi comprar tinta. Ela vai comprar uma parede pintada, transformada, decorada, protegida. E é exatamente isso que não demonstra nas lojas. Ou seja, aquilo que você vai comprar, eu não vejo na loja. Era uma dor minha, pessoal, inclusive. Hoje eu quero ver como é que vai ficar esse ambiente com cimento queimado. Eu tenho que imaginar, olhar uma foto. Na loja não tem. Então, eu falei, não, nós vamos mudar isso. Para ele, que era uma pessoa que já tinha 12 anos, ali naquela época era 12 anos, lojas de tinta, para ele foi um absurdo ele ouvir aquilo. Uma pessoa que nunca trabalhou com tinta, falando para ele como é que eu quero fazer o negócio. E esse foi um... Não expor lata, expor o resultado da tinta pintada na parede. Exatamente, um showroom. De preferência. Então, eu vou ter a ousadia de falar aqui que nós estamos transformando, a Decorcor está transformando o mercado de tinta no Brasil. Por quê? Porque nós estamos criando um modelo que até então era inexistente. Por quê? Porque sempre quem resolvia qual era a tinta que ia ser usado era o pintor. Ele ainda continua tendo um bom problema. Mas hoje nós já vemos, a gente já sabe, já percebe pessoas que falam, olha, eu quero pintar com a tinta emborrachada da Decorcor, eu quero pintar com o cimento queimado da Decorcor, eu quero pintar com a super lavável da Decorcor. Por quê? Porque ele já conhece a diferença. Você imagine você contratar um pintor e falar para o pintor o seguinte, olha, que tinta você vai usar? Isso não existia. Ou não existe ainda em muitas... Não, pinta aí, eu quero que você pinte a minha casa, quanto é a pintura e tal. E quando ele está comprando essa mão de obra, tudo, ele esquece ou esquecia que a tinta é o que vai trazer o resultado final. Então vai ser mais barato que a própria mão de obra. E é o mais barato comparando com a mão de obra. Fazendo regatinho do preço da tinta, quando na verdade a maior parte do custo é a mão de obra. Exatamente. Então, a tinta é o que vai garantir uma durabilidade para você não gastar de novo na mão de obra. Então, esse tipo de coisa, você vê um mercado consagrado, né, que é a questão onde a gente está, que poderia ser visto como já muito concorrido e sem oportunidades. Porém, quando você modela aquilo diferente, você, mesmo nesse mercado extremamente... Aí eu vou te ajudar. Você para de vender um produto e passa a vender os benefícios. O que o cliente ganha, a percepção de valor aumenta, a clareza aumenta, até o consumo aumenta. Porque eu vou comprar mais, vou fazer isso aqui. Eu não sabia que eu poderia fazer tudo isso na minha casa, ter todos os benefícios. E você educa ainda, né? Você educa o consumidor. Eu tenho um complemento nesse tema das tintas aí. Primeiro, eu perdi esse pitch para o senhor João Apolinari no Shark Tank. Eu perdi esse pitch. Ele levantou 10 milhões e não se fala mais. O rapaz, né, a gente estava lá brigando no 8,5 ainda, né? Se levantou a mão. Então, quando a gente... Então, só para vocês entenderem, no Shark Tank, aquele programa onde as pessoas que têm seus negócios vão lá fazer um pitch de venda para trazer investidores. Eles eram investidores experts, os tubarões ali no tanque. E eles estavam disputando essa empresa, a Decorcor. E nessa disputa... Eu perdi. e o que eu quero complementar, né? O João, de fato, fez uma disrupção muito forte nessa cadeia de distribuição, fabricação, porque ele eliminou o que eu tenho feito e gosto muito, que é a fábrica levar direto através de um modelo próprio de distribuição. Ela elimina o tal do distribuidor no meio do caminho. Esse distribuidor é um elo a mais de uma cadeia de ganho que faz com que o produto ou o serviço chegue mais caro para o consumidor. Primeiro isso. Ou diminui a margem que eu, como fabricante, poderia ter a maior quando eu elimino alguém da cadeia. Então ele conseguiu, com isso, levar um produto direto para o... Além de todos os benefícios do showroom e etc. Mas tem mais um ponto que eu quero citar. Logo que ele começou esse projeto, eu falei, eu gostaria de ter uma participação nesse negócio, se você permitir. Ele falou assim para mim, quem sabe mais para frente, deixa eu amadurecer primeiro, está muito barato por enquanto, né? Deixa valorizar mais. Mas eu não aguentei, eu fui procurado, inclusive esse ano, isso é furo, tá? É novo, é inédito, é matéria nova. Furo de reportagem aqui. A gente está lançando pegamos uma indústria do Nordeste de tintas
já com tradição de 50 anos no mercado. E a gente vai lançar um projeto de Fortaleza. Eu conheço. É do Ceará. Mas tudo bem. É Rio Grande do Norte, né? Não, Rio Grande do Norte. A Furma já vi no seu Instagram. Então você está atualizado. A gente vai lançar. Então você foi o primeiro, mas você vai ganhar o segundo prêmio e o mercado tem espaço. Mas não é exatamente o que a Decor Colors faz. Nós vamos ainda para uma linha tradicional, mas sim no modelo de franquia, eliminando exatamente isso, mas com todos os benefícios, né, que o senhor João Apolinário gosta de vender e que eu também aprendi desde cedo. Adoro vender benefícios também. Não, eu acho que o interessante desse mercado, né, é porque ele tem consumo, as pessoas fazem a mesma coisa. E um dos sucessos, quando pergunto qual é o sucesso, nós ali em 3 anos, nós saímos de 0 para ser agora a 32ª maior franquia do Brasil. Ou seja, a franqueadora do Brasil. Ou seja, é um negócio com um crescimento muito grande. Temos mais de 620 franquias, terminamos o ano de 2024. E por que esse sucesso todo? É o que o seu Mesato fala. Nós damos oportunidade para pessoas também ganharem dinheiro. Então, quando você tira intermediários do meio, eu tenho o distribuidor lá na ponta, que é o meu franqueado, que ele tem margem para ganhar, porque ele tem custos, mas ele tem margem. E a fábrica vendendo direto para ele. Então, isso tudo traz um ganho maior para a cadeia toda e uma distribuição melhor, porque outro problema grande é que nós conseguimos, via uma redistribuição, educar o consumidor. E o consumidor não é só o cliente final, é o próprio pintor. Nós fazemos cursos, damos cursos para os pintores, porque os nossos produtos têm características diferentes de aplicação. Às vezes já houve casos de reclamação, por exemplo, que o cara pegou uma tinta que era para aplicar, ele achou que era muito grossa o produto, a borracha líquida, é um produto grosso mesmo, tanto é que é borracha líquida, né? Todas as outras têm um produto parecido, que é a tinta emborrachada, a nossa é a borracha líquida. Aí ele pegou e dissolveu 10-1. Imagina, ele importou de uma lata de 18 litros, ele fez 180, ou seja, ele pintou a casa inteira. Então, lógico que a tinta não entregou a mesma qualidade. Pintou, mas não entregou a mesma qualidade. Então, a gente precisa educar também a aplicação, aquela pessoa que vai fazer a aplicação, educar os pintores, educar o consumidor para ele saber o que perguntar. Como você falou, a pergunta é o mais importante. Quando eu vou comparar um produto com outro, porque a gente compara preço. Preço você vê na cara. Agora, qual é a entrega? O que ele está me entregando a mais? E quando você tem uma redistribuição, você consegue educar o consumidor. E é isso que a gente faz, a gente educa o consumidor. Então, quando eu vejo, por exemplo, essa mudança no mercado, quando eu vejo novos entrantes, é muito bom, porque a gente começa a educar o consumidor no mercado gigantesco que está por aí. Né? O Semesato dá o exemplo aí muito do açaí, né? Do Oakberry. Eles educaram o consumidor. Exatamente. Saiu dali a educação do consumidor. Abriu espaço e daí surgiram vários outros que também estão ganhando dinheiro. Mas é importante, como ele falou, o posicionamento do primeiro, aproveitar isso, porque tem aquela história da marca. A marca, você vê, quando você fala Oakberry, tem respeito. Tem uma promessa. Tem. Eu já sei o que eu vou tomar ali. Eu não questiono, eu não tenho dúvida do que eu vou tomar, né? Não quero ser pejorativo, mas é a garantia da marca. É como o McDonald's. Todo mundo sabe que vai encontrar no McDonald's em qualquer lugar do mundo. É isso. E o cara, quando pede o Oakberry, pode ser no Nordeste do Brasil, no Sul do Brasil, pode ser fora do Brasil, pode ser lá em Orlando, que eu sempre tomo lá. Cara, você sabe que vai encontrar. É isso. É a garantia de uma marca que tem uma garantia de qualidade. E o interessante disso, né, é que você vê, pode alguém chegar e falar, não, eu quero um produto X, não faz mal. O maior hamburgueria do mundo não é, até no caso da McDonald's, para mim, não é a que faz o hambúrguer mais do... Não, ela é a que tem a maior redistribuição. Então, a distribuição é importante. Se a distribuição é importante, por que eu não ligo isso à qualidade de produto? Você imagina você pegar uma hamburgueria gourmet, maravilhosa e tudo, e conseguir criar dela uma redistribuição. Aí você tem um negócio explosivo
mesmo tendo uma rede gigantesca, que é o que acontece no mercado de tinta. Existe, não é uma rede, mas existe distribuidores gigantes no Brasil, no Brasil todo de tintas, né? Lojas grandes, essas lojas de materiais de construção, coisas gigantescas, mas quando você coloca um produto de alta qualidade com distribuição, na minha opinião, é explosivo. De preferência padronizado, né? Sempre. Padrão, é promessa e entrega. Eu prometo e entrego aquilo, né? O que as franquias devem fazer. Você quer uma franquia? Cara, prometa e entregue em todas as suas unidades a mesma coisa. Não tem que ser um hambúrguer mais gostoso, não tem. Tem que ser uma promessa real que se entregue em todas as unidades. Isso é a característica primeira de uma franquia. Deixa eu fazer uma coisa. Eu vou botar desse meu lado aqui, tá? A marca é Decocolor. Tá vendo aqui? Aqui, Oakberry. Estão vendo as duas? E aqui um QR Code para você conhecer mais as marcas. Vai, estuda mais, conhece mais. Então, clica nesse QR Code, você vai poder expandir, conhecer por trás das marcas. E você vai ser um franqueado delas. E eu queria dar um destaque aqui, que o Semenzato sempre fala isso aí. Eu ouço há bastante tempo dele, que é o seguinte: se você quer ser um franqueado, você tem que seguir as regras e as normas da franqueadora. Se você sabe fazer tudo sozinho, não seja um franqueado. Vai empreender sozinho, quebrar. Exatamente. A franquia é para te tirar pedras do caminho. Exatamente. É para você errar menos. É para você ter um plano de marketing pronto. É para você ter desejo de marca. É para você ter produto e serviço padronizado, testado. Agora você precisa seguir as regras da franqueadora. Se você não acredita na franqueadora... Sabe, então existe muito isso na história da franquia. A pessoa entra, depois de 6 meses, acha que já sabe tudo. Eu vou ser escrachado. Depois de 6 meses, eu vou ser escrachado, tá? Eu vou ser escrachado aqui. Cara, se você sabe, você não precisa de uma franquia, vai lá e faz. Agora, você ser um franqueado, querer fazer do seu jeito, é igual o cara tava numa franquia de hambúrguer, senão, mas eu tenho uma receita de molho da minha avó. Cara, tu pega a tua receita de molho da tua avó e toma com mingau, mas não perturba. Você pode imaginar você, um franqueado, mudar tudo porque a receita de molho da sua avó é maravilhosa? Isso ocorre frequentemente. Depois de 6 meses, 1 ano operando e tentando fazer do jeito dele, ele volta humildemente e diz: agora eu estou fazendo o que mandam os manuais da franqueadora e agora deu certo. E outros não têm a humildade de voltar e assumir que estava errado. Ele vai até quebrar a cara, até realmente fechar a loja dele. Isso é recorrente, tá, Paulo? Ocorre todos os dias. Eu quis levantar esse ponto porque pode ajudar muitas pessoas. Pense bem antes de você investir numa franquia, porque quando você for investir numa franquia, você precisa seguir as regras da franquia, né? Agora, seguir inteiro, né? Porque não adianta você seguir pela metade, né? Você precisa realmente fazer aquilo que a franquia... Não, só faço aquilo que a franquia de um lado. O resto eu vou fazer diferente. Não, é o conjunto de coisas que fazem com que o negócio tenha sucesso. É uma receita de bolo completa testada antes. Não é uma receita criada de acordo com cada situação. Eu costumo dizer, porque às vezes perguntam, né? Muito por causa do case da Decor. Assim, mas é boa a franquia da Decor? Como é que é e tal? Eu falo, olha, essa não é a pergunta correta para você fazer para quando você quer saber para uma franqueadora. Porque todo mundo que for perguntar para uma franqueadora se aquela franquia é boa, ele não vai responder, não, é ruim, né? Não, é excelente. A pergunta não é essa. Então eu vou dar uma dica aqui para vocês. Se quer ser um franqueado. Se você quer ser um franqueado e você quer saber se aquela franquia é boa, você faz as seguintes perguntas. Quantos franqueados você tem? Eu tenho lá 500 franqueados. Tá bom. Quantos por cento desses franqueados tem mais do que uma loja? Pegou? O que significa isso? Ninguém abre a segunda loja se o negócio não for bom. Então, se você tem uma franquia que existem lá 500 lojas com 500 franqueados, atenção. Se você tem 500 lojas, tem 500 franquias, mas são só 350, 300, 400 franqueados, você pode ver que ali você tem uma franquia boa. Porque se está sendo boa para 100, 150, 200, 300 pessoas, por que não seria bom para os outros? Por que não está sendo bom para os outros? E tem até um número aí, João, que é 50% em média de todas as nossas marcas de sucesso
possuem mais de uma franquia da marca. Ou seja, um franqueado possua mais do que uma loja. Duas, três, mais de 50%. Então é isso que eu quero dizer. Então a pergunta correta, aquela história de saber fazer a pergunta faz toda a diferença. Quando você for fazer uma franquia, você se informe. Quantos por cento tem mais do que uma? Quantos tem 2, ou 3, ou 4, ou 5? Porque ali você vai perceber se você... Não adianta você... Vocês querem, desejo. Eu já conheço, eu conheço a marca, eu conheço o produto, eu conheço o negócio e quero mais dele. Ou se você conhece e está querendo mais, é porque é bom. E tem mais. Eu coloquei dinheiro, montei uma, montei 2, montei 3. O que significa isso? Agora, simplesmente você ligar... Nós com uma franquia nova da Decor, às vezes a pessoa... ligava para um franqueado, o franqueado... não sei... Eu falei, faz o seguinte, pergunta se ele quer vender. Thanks. Muda a pergunta. Muda a pergunta. Então, pergunte se ele quer vender. Não fala... Liga para um franqueado, você mora numa cidade lá que tem 200 mil, 100 mil habitantes. Aí já tem um franqueado. Aí você liga para ele e pergunta, escuta, é bom esse negócio dessa franquia? O cara conhece, sabe que você é da mesma cidade. Ele vai dizer o quê? É boa? Não. Pergunta diferente. Escuta, eu estou vendo aqui esse negócio. Você quer vender a sua franquia? Não quero, obrigado. O que significa? É bom ou é ruim? É boa. Então é isso. Fazer as perguntas corretas é muito importante. Vão ter aqueles que serão consultados por novos entrantes, e é uma coisa que a gente preconiza muito. Fale com franqueados, vai visitar uma operação, passe um dia, não é só para saber se ele está feliz ou se é bom. Vê se aquela operação exaustiva diária é o que você quer para você. Você gosta da atividade? Você gosta dessa área de design, da pintura, decoração? Não. Você gosta de gente? Então, assim... Está disposto a seguir as ordens, as regras da franquia? Tem uma série de fatores, mas aí ele consulta o franqueado e fala assim, você está feliz com o negócio? Olha, eu queria até aproveitar, você não quer comprar a minha loja? Então, assim, ele, mais ou menos, porque ele volta, né? Depois dessa análise, ele volta e fala, bom, se ele está vendendo, por que será? Mas ele também não quer entender os motivos, as motivações. E às vezes tem 5%, 10% de toda a rede que pode eventualmente estar em repasse, por exemplo. Um repasse, o mercado está ficando maduro, Paulo. O repasse é a oportunidade de você ter uma boa franquia a 2 quadras, 3 da sua casa, no bairro que você mora. Uau. Quando no passado, o repasse significaria que o negócio não é bom, não é verdade. Eu posso estar vivendo um momento como operador da minha franquia que não está dos melhores. Ou eu estou me separando, ou eu tive um problema familiar, eu cansei da rotina, eu quero mudar de setor, eu quero mudar de cidade. Então tem muitos fatores. Então procure entender sempre o contexto antes de você tomar uma decisão do tipo, não vou comprar. Isso você não vê na faculdade. Isso você não vai ver em curso. É isso. Você está com os melhores do mercado te ensinando como entrar e o que fazer numa franquia. Próximo momento nós vamos falar de branding, personal branding e branding company branding. Pega essa agora. Gente, o negócio aqui está muito louco, porque a gente ia falar sobre business, falamos sobre fé, falamos sobre religião, sobre família. Esse é o podcast que tem liberdade aqui de... E agora, o que eu quero falar com esses dois mestres? Eu tenho visto um movimento chamado personal branding. A gente vê o Zuckerberg se tornando agora um personal branding da marca dele, esquiando na lancha dele, de blazer, dando cada vez mais entrevistas, mostrando a vida pessoal dele. Você vê o Trump, que tem hoje, que se elegeu por causa do personal branding. Você vê o João Adib, que está fazendo a indústria de medicamentos revolucionar, porque ela cresce acho que umas 4 ou 5 vezes mais que concorrente, e ele é o garoto propaganda, como personal branding. E o que é que eu vi? O personal branding, ele faz com que, quando eu dono de uma empresa, eu uso o meu personal brand, trabalho ativo, eu atraio clientes, eu atraio fornecedores, eu atraio executivos, funcionários apaixonados pela marca, né? Eu atraio investidores, e eu vejo muito isso com você, vejo também com você. Então, nós estamos falando de como tornar minha marca empregadora, uma marca atrativa, uma marca que as pessoas querem trabalhar lá, usando a força do fundador, a força do empreendedor, a marca do empreendedor, né? Porque tem a marca da empresa, tem que trabalhar o branding da empresa, mas tem esse movimento. Eu queria falar sobre esse movimento desse personal branding, onde os fundadores estão dando a cara a tapa, estão mostrando o seu dia a dia.
e estão criando uma comunidade em torno dele e levando essa comunidade, transbordando dentro do seu negócio. Sim. Eu acho que eu sempre pratiquei isso. Eu vou citar como exemplo, gosto muito do exemplo, porque o exemplo move, né? E eu vou voltar em 2001, quando a minha empresa estava com 150 escolas, a Microlins na época, e me surgiu a primeira oportunidade, Paulo, de fazer a primeira ação de merchandising na televisão brasileira da minha marca. E foi um convite. Uau. E eu me lembro como se fosse hoje que o dono dessa agência aqui de São Paulo, que eu me conecto até hoje com ele, ele falou assim, como é que chama a sua empresa? Eu falei, Microlins. Ele falou, Mico o quê? Mico o quê? Ele foi irônico, porque ele estava querendo dizer para mim que ele não conhecia a minha marca e que a minha marca realmente não tinha nenhuma notoriedade no mercado. Ele estava correto. E aquilo mexeu comigo e aí tem uma passagem um pouco longa, porque eu chego no meu sócio da época, que tinha 30% da empresa, mas era muito conservador, e era um cheque a valor de hoje, algo como R$500 mil, R$600 mil, era o tamanho da fatura da autorização de exibição na TV, naquela época na TV Record. Era o programa do Netinho de Paula, com Dia de Princesa, era um quadro que a gente ia participar, patrocinar. E eu chego em São José do Rio Preto, assim, eufórico, falei, a partir de hoje haverá uma transformação na minha empresa. A minha empresa será vista pelo Brasil inteiro e vai ser a minha verdadeira aceleração. Eu vou crescer daqui para frente, porque todos vão saber da minha empresa, da minha marca e do meu propósito. O meu sócio, uma mentalidade pequena, e eu respeito, ele falou, essa é uma parada indigesta, exatamente dessa forma. Eu não assino em hipótese alguma. Eu fui embora para casa aquele dia, Paulo, decepcionado, porque, para mim, a visão era clara. A Microlins se tornaria a maior do Brasil, a maior do mundo. Eu acordei pela manhã, umas 5, 6 da manhã, e fiquei pensando. Falei, eu tenho um carro, me veio na mente a Mercedes, que estava estacionada na garagem. Falei, tá bom, esse carro é a garantia que eu preciso para fazer isso ir para frente. Cheguei de manhã, falei, você não vai ficar chateado, mas eu vou assinar sozinho. E se daqui a 30 dias a empresa não tiver caixa para pagar essa fatura da televisão, eu vendo meu carro e pago, eu não vou penalizar a empresa e nem você como sócio. E assim foi feito. 2001. Nunca mais eu saí da televisão brasileira. Nunca mais. Quando eu falo TV aqui, eu quero abrir, generalizar aqui, que é mídias sociais, que é... Não importa o canal de comunicação. A TV, para mim, foi o exemplo da época, porque tinha 30 pontos de Ibope, tinha 35 pontos de Ibope. Então eu entrava no programa Domingo Legal do Gugu e no programa do Netinho de Paula ao mesmo tempo e falava com o Brasil inteiro, sentado na sala naquele momento de entretenimento da família. Então isso é transformacional. E aqui eu volto para fechar o tema. Quem é que estava no palco para fazer o merchandising? O Semenzato, com 30 e poucos anos de idade, com a pastinha azul da Microlins, dizendo, eu estou aqui para dizer para você, jovem da periferia do Brasil, ao aprender uma profissão, você nunca mais ficará desempregado. Então entre agora no nosso site e matricule-se agora, porque a transformação da sua vida começa agora. Os telefones tocavam pelo Brasil inteiro, as escolas começaram a encher. De 150 unidades eu fui para 750 unidades, 500 mil alunos ativos. Caraca. Naquela época eu cheguei a ficar maior do que muitas faculdades que existiam no Brasil. Foi um projeto transformacional. De novo, o Semenzato dando a cara como... E ninguém melhor do que quem fundou para se expor e dar e prometer algo. A garantia de uma entrega que a gente falou muito aqui, a garantia de um propósito, a garantia de um produto bom, serviço bom. Então você não se esconda atrás da sua empresa. Se você tem um negócio sério, se você está comprometido realmente para entregar algo muito sólido para o consumidor, mostre a cara. Isso faz a diferença, isso cria valor. Agora, eu quero fechar. Não adianta eu vender uma coisa aqui e por trás eu ser outra pessoa. Eu tenho que viver o que eu prego. Autenticidade. Eu tenho que ser autêntico. Não adianta eu ir para a mídia social e mostrar uma coisa quando por trás eu sou outra pessoa. Eu não sou
eu não sou um líder realmente que ajuda os meus colaboradores. Eu não sou uma pessoa que pensa em dividir para multiplicar, que quer ganhar dinheiro, mas quer que os meus sócios, que os meus clientes, que os meus colaboradores também ganhem. Então eu preciso ser verdadeiro. E quando eu sou verdadeiro e eu consigo transmitir essa imagem, eu me torno líder absoluto naquilo que eu faço. Caraca! É isso. E você, João? Falando desse brand, seja da empresa, seja o personal branding, onde o empreendedor dá a cara a tapa. Você vê, o Trump se elegeu por causa do personal branding dele. Ele tem os jargões, tem a cara, tem... E as pessoas queriam um homem forte para defender. Você vê agora o Elon Musk. O Elon Musk é bilionário e faz um personal branding poderoso. Né? Então você vê que hoje tem um movimento nesse personal brand, os donos, os fundadores, empreendedores, dando a cara, trazendo sua vida, seu estilo de vida para fazer essa comunidade em torno da sua empresa. Como é que eu vejo isso, Paulo? É assim, isso já vem acontecendo no mundo há um tempo. Né? Antes as pessoas elas não estavam à frente, e elas estavam atrás da sua empresa, ou seja, elas estavam empurrando a sua empresa. E já há um bom tempo para cá, as pessoas querem saber quem está à frente da empresa, quem está ali na liderança. Inclusive, existem marcas, né, fortes que o fundador nem existe mais, ou seja, ele faleceu e tudo, mas ele é lembrado imediatamente. Então, você se conecta. Então, quando você fala... KFC é um exemplo? Olha aí, ó. É exemplo, mas eu te digo um exemplo, por exemplo, a Apple. Né? Foi uma das pessoas assim, controversas que sempre esteve à frente do seu negócio. Então você pega as maiores companhias, as maiores empresas do mundo hoje, você imediatamente, você pega a Amazon, você liga diretamente ao seu fundador. Você pega todas as grandes empresas, todas elas, o Windows, que você liga a Bill Gates, a Dell, todas as empresas você liga diretamente ao seu fundador. Né? Até a Tesla, que existia uma pessoa que era o Tesla, e na verdade se liga a Elon Musk. Então, tudo isso demonstra o quê? Que as pessoas não se conectam com empresas, as pessoas se conectam com pessoas. É isso. Então, se conectar com pessoas faz toda a diferença. Um exemplo aqui pequeno, dentro de tudo isso que eu falei, mas é fato, hoje a Decor Colors, as pessoas se conectam com o Leonardo Arruda, que é aquela pessoa que nasceu, que lutou com oportunidade, foi no Shark Tank, foi no programa, e hoje tem uma fábrica de tinta, ou seja, ele que demonstra o produto, ele tem conhecimento. Então, o que precisa para ser verdade disso? O que precisa para a pessoa se conectar com ela, né? Ela ser verdadeira, né? Como foi falado, ou seja, ela precisa ser de verdade, e ela precisa ser profunda conhecedora daquilo que ela está fazendo. Uau! E, cara, você não sabe a profundidade que ele está falando. A profundidade. E aí eu vou dizer, o que eu tenho visto cada vez mais? Para quem tem profundidade, quem não tem profundidade, fica no Instagram. Porque vai trazer um branding, não tem profundidade, também não tem muita autenticidade, e é fácil mostrar lá. Agora, se você quer um personal brand, olha bem perto do que eu estou dizendo. Pega o TikTok, seu Instagram, e leva que todos eles transbordem no seu YouTube. E no YouTube, mostre quem você é. YouTube, Instagram, 24 horas a imagem desapareceu. No YouTube vai estar 10 anos ali, 20 anos ali, você falando de um conteúdo profundo que você domina. Ali você tem autoridade, ali você tem credibilidade. E eu tenho feito isso na minha marca. Eu estou despejando hoje todos os meus canais para dentro do YouTube. E é no YouTube que eu cresço. É no YouTube que eu tenho, não seguidores, fãs, ai que lindo, mas não consome. É no YouTube que eu tenho realmente os verdadeiros apaixonados embaixadores, que eu construo uma marca em torno deles. Sem dúvida, mas é muito importante que você, também nessas ferramentas curtas, você consiga entregar conteúdo que gere a curiosidade, no mínimo a curiosidade, que fala, poxa, se eu quero ter conteúdo, eu quero ver o que mais que ele pode me entregar. Porque as pessoas hoje não têm tempo. Então, elas querem tudo dentro de uma coisa só. E isso tudo dentro de um espaço pequeno, né? E isso acontece em tudo na vida, né? Quando a gente fala de um produto, a gente usa lá o USP.
Unique Selling Proposition, ou seja, eu preciso, praticamente em uma frase, eu dar o principal benefício que você vai ter aquilo. Aí depois gerou interesse, aí as pessoas vão buscar mais informação e mais profundidade naquilo que você está falando. Então é muito importante que você, primeiro, se dedique naquilo que você está fazendo. Com dedicação você vai ganhar conhecimento. E aí sim, naturalmente, o seu personal brand, ou seja, a sua marca pessoal, ela vai gerar curiosidade, ou seja, vai gerar aquilo que é mais importante, que é aquela na tua audiência, as pessoas prestarem atenção quando viu a tua imagem. E como eu já até falei aqui, que toda marca tem uma promessa. E isso vale para o personal, a tua marca pessoal, né? O personal brand é isso, a tua marca pessoal. Então, não é só a tua empresa, quando é vista, as pessoas já precisam saber o que é de verdade. É a sua imagem tem que ser construída em cima de verdade, de conteúdo, porque o conteúdo, as pessoas rasas são logo percebidas, porque ela é rasa, ela não passa daquilo. Então, você precisa ter profundidade, e é isso que as pessoas buscam, e é isso que traz audiência. E dentro da audiência você vai poder levar, tipo, eu tenho uma excelente audiência, mas se eu não tiver aquele gancho que vai levar com que as pessoas busquem mais informação sobre você, sobre aquilo que você tem para falar, sobre aquilo que a sua empresa tem para entregar, sobre a oportunidade, porque as pessoas estão buscando o quê? Conhecimento, oportunidade de negócio, crescimento, benefícios. É isso que no final as pessoas estão buscando. Então, você precisa construir a sua marca pessoal em cima de produtos que realmente tenham valor. Ou seja, o que é produto que tem valor? Conteúdo de entrega com realmente capacidade. Então, isso já está demonstrado. Você falou de pessoas atuais, mas quando eu comecei lá, tem Apple. Quantos anos tem a Apple? Quantos anos tem a história da Apple como empresa que subiu, tiraram Steve Jobs, ele foi tirado, né? Ele foi chutado dentro da empresa dele, a empresa dele é super mal, e o caramba. Aí depois ele montou um outro negócio, aí foram lá e resgataram ele a preço de ouro, né? Ou seja, quem não teve a oportunidade de ler o livro dele ou de assistir, assista, é muito interessante. E ali já é uma personagem, né? Ele já tem uma marca com as suas controvérsias, com os seus problemas, como todo mundo tem, faz parte, mas, ou seja, as pessoas se conectam com pessoas. Não adianta você querer conectar, você coloca o teu Instagram da tua empresa, mas se você não colocar, ou qualquer outra mídia, né, o TikTok, se você não colocar a sua imagem, né, não vai funcionar. Aquela história de você contratar artistas que falam e fazem simplesmente o bonito da marca, isso está cada vez mais em descrença. As pessoas não acreditam mais num artista fazendo alguma coisa, porque sabe que aquela pessoa é só um personagem. As pessoas querem vida real, querem pessoas reais para se conectar. Eu traduziria até que falta alma. É um termo a ser usado. Personalidade. Falta alma. É como se fosse algo sem alma. E para a gente fechar, eu sou um nome forte da inteligência emocional no Brasil, né? Estou defendendo agora minha tese de pós-doutorado. Era para ser em fevereiro, não consegui, não dei conta de ser em fevereiro, mas abril eu devo estar fechando minha tese nos Estados Unidos sobre inteligência emocional nos negócios. E para você entender o que é inteligência emocional de uma maneira sucinta e clara, é a habilidade de você se conectar com a emoção certa, em qualquer circunstância, boa, ruim, caótica ou de bonança, eu me conecto com a emoção certa, na intensidade certa dessa emoção, e tiro o meu melhor, e tiro o melhor de quem está ao meu redor. Isso é inteligência emocional. Perfeito. É a habilidade de me conectar com as emoções certas, até porque a gente não vive pela razão, a gente vive pela emoção. Não é a razão que diz o que fazer, é emoção. Então, falando de inteligência emocional, eu tive no Vale do Silício, tive na China, tive na Índia, em bolsões de tecnologia, e todos disseram a mesma coisa. Eu não quero ideias, eu não quero algoritmos, eu quero duas coisas: pessoas com inteligência emocional e empreendedorismo.
É o que a gente precisa, porque ideia já estou cheio aqui, eu não consigo mais pôr em prática, mas falta gente com empreendedorismo e inteligência emocional. O que vocês dois podem falar de inteligência emocional e empreendedorismo, mas focando na minha vida, inteligência emocional? Eu vou começar aqui, Paulo. Eu diria a você que eu, desde sempre, por incrível que pareça, e aí eu não sei se vem dessa formação da escola dominical, das conexões com os mandamentos bíblicos, e eu lancei a minha primeira empresa e desde então eu tenho me percebido, não só por uma percepção própria, mas pelos resultados que eu tenho alcançado, que eu uso a inteligência emocional desde o meu primeiro negócio. Muito nítido. Na gestão dos meus sócios, eu tenho mais de 50 sócios. Uau! Não são 5, são mais de 50, para não dizer que são 100, mas é mais de 50. Eu não parei para somar. Beleza. Não, mas é perto de 100 sócios. Toda semana eu tenho um desafio em que eu preciso usar a minha inteligência emocional do seu alto nível Para tirar o seu melhor e conseguir tirar o melhor e deles. transformar a pessoa que deveria ser ridicularizada, expulsa, processada, numa verdadeira escola, em 1 hora, em meia hora, numa conversa ao telefone ou presencial, em que eu consigo fazer a verdadeira lição que essa pessoa precisava. E a exemplo do que a gente usou agora há pouco, até falando de um caso fora daqui, eu tenho transformado a vida dessas pessoas através do exemplo, mas usando tudo que há de melhor, de não agir com emoção, principalmente quando você precisa tomar uma atitude, você está com raiva, você não pode agir neste momento. Usar a inteligência emocional é você saber usar tudo na dose certa. Eu sou muito equilibrado, eu sei bater muito forte, mas eu dou espaço de que o meu interlocutor tenha uma porta de saída. Eu nunca deixo ele acuado no canto. Coloque um bicho no canto da parede e tente encurralá-lo ali. Caraca! Tente fazer isso. Você vai ter uma reação. Ou esse tranque morre ali mesmo, ou ele enfrenta. Vai reagir. E isso vai... o que você não quer é o caos. Então eu sempre ajo com a força máxima no limite do que o interlocutor pode aguentar. Eu tenho que ter essa leitura de que o meu interlocutor tem um limite para suportar o tamanho do corretivo que eu vou aplicar. Então isso para mim fez a diferença na minha vida. Eu falo assim abertamente, eu não tenho um processo de discussão societária na justiça, tendo próximo a 100 sócios. Não quer dizer que eu nunca venha a ter, porque também... E não esteja preparado para isso. Exatamente porque eu ajo preventivamente, primeiro, e eu ajo dentro do que eu chamo de bom senso, dentro de um equilíbrio. Não adianta você querer ter razão, tirando a razão do seu interlocutor. Não adianta você querer que seja pró-semenzato e contra o outro. O equilíbrio, a solução mora no equilíbrio. E é assim que eu tomo as minhas decisões, é assim que eu tenho sido muito bem sucedido na gestão de pessoas, na gestão de sócios, na gestão financeira, em tudo. Caraca! Anotou? Isso não vai ser dado na faculdade, nem nos cursos, nem na internet. Pegou? E você, João? Complementando, né, aquilo que o Semenzato falou, eu sempre tive muito claro e procuro passar sempre isso também para as pessoas que, de certa forma, eu ou sou sócio ou me relaciono, que o resumo de tudo é o seguinte: uma empresa ou uma liderança numa empresa ou um empreendedor, ele depende de 2 coisas. Uma são pessoas. Todo negócio depende de pessoas. Então, é muito importante você saber escolher e ter ferramentas para que você tenha pessoas corretas. Nós já falamos até sobre isso algumas vezes. E a segunda coisa
é comunicação. Ou seja, o empreendedor, o líder, ele precisa saber se comunicar. Porque não adianta você ter pessoa certa, você ter razão, você ter se você não souber se comunicar com a sua equipe. E isso é muito difícil. Por quê? Porque depende de você ter tempo, dedicação, trabalhar as suas emoções, porque você também tem os seus desafios pessoais, né? E olha que interessante, né? Você deve deparar muito com isso. O empreendedor, aquele empresário, ele é solitário. No fundo, ele é muito solitário. Sempre. Né? Por que ele é solitário? Porque ele não consegue falar. Ele vai falar com quem? Ele vai falar com um amigo dele? O amigo dele ou vai entender que ele está ali querendo dar uma de bacana, ou vai achar que ele está reclamando de barriga cheia. Alguma coisa ele vai... Então, ele não vai ter que... Ele vai testar isso algumas vezes e vai ver que ele se deu mal. Que ele conversou com um amigo. Ele vai falar com a esposa dele? Não vai entender. Ela também não vai entender, porque ela está, muitas vezes, ou ela tem um outro trabalho, ela tem um outro... Ou seja, é muito difícil. São raras as pessoas que conseguem ter uma esposa que está conectada no mesmo trabalho e tal, e vai conseguir perceber isso. Aí ele vai no terapeuta dele? Também não vai entender nada, que o cara está... É outro mundo. É outro mundo. Então ele acaba sendo solitário. O empresário, empreendedor, ele é... Por incrível que às vezes ele pode ser bem sucedido, ter dinheiro, não é nada disso o problema dele. É um problema de solidão. Ele não tem com quem falar. Ele não tem com quem conversar. Ele vai conversar lá com o diretor dele. Bom, existem conflitos de interesse de um lado e do outro, né? Então, esse lado é que é acho que é um dos grandes, um dos maiores desafios, entre outros muitos, né, do empreendedor, do líder, ele realmente conseguir fazer com que tudo esteja no lugar certo, dentro dessa inteligência emocional, esse controle. Por quê? Porque ele precisa ter diálogo, ele precisa conseguir conversar, se comunicar com a equipe dele, com a liderança dele. Então, olha só a quantidade de desafio que tem, e por isso que nós, muitas vezes, olhamos e falamos, poxa, não são todas as pessoas que têm sucesso. Eu tenho um negócio também igual aquele lá e eu não consigo ter sucesso. Eu acho que um dos grandes motivos é esse, é falta de um equilíbrio emocional para que consiga suportar toda essa carga que não tem nada a ver com estar ganhando dinheiro ou não. Não tem nada a ver com estar tendo lucro ou não. É exatamente esse equilíbrio emocional. Eu acho que isso daí faz toda a diferença. Então eu quero fechar aqui a nossa conversa trazendo uma oportunidade e um desafio para vocês. Me tragam as pessoas que vocês precisam que tenham mais inteligência emocional. Podem me trazer, conversem, me digam quem são, vamos botar no meu treinamento de inteligência emocional, no método 6, e eu estou de público prometendo, se ele fizer o treinamento, claro, tem que fazer, né? Tem que tomar o remédio. Se ele fizer o treinamento, eu estou prometendo em público, vocês vão poder dizer em público, e ao vivo, para não ter perigo de... E eu vou entregar pessoas novas para vocês. Gestores novos, executivos novos, sócios novos. Desafio... E aqui é de verdade, que não é fake não, aqui não é fake não. Podem me desafiar. Me coloquem eles perto de mim e eu vou entregar, se eu não entregar pessoas, eu vou entregar pessoas restauradas emocionalmente. A Bíblia, eu gosto da Bíblia, ela diz assim, acho que é Romanos 10:10, não vos conformeis com esse tempo que nós estamos vivendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mente é razão e emoção. Pela renovação da vossa mente, para que podeis experimentar o quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Ou seja, tem algo grandioso para nós vermos, mas nem sempre nossa mente está preparada para isso. Então precisa de uma renovação. Como é que você resume essa transformação que existe para essas pessoas que passam pela sua... pelos teus 3 dias, né, de transformação? Eu quero falar com você que é empresário. Seus funcionários não são o problema da sua empresa, mas a falta de inteligência emocional.
a habilidade deles se conectarem com eles mesmos e tirarem o seu melhor em qualquer que seja a situação. Seus funcionários e você serem capazes, no momento de abundância, de tirarem o seu melhor. No momento de estresse ou crise, tirar o melhor. Isso é inteligência emocional. Não pense que o problema da sua empresa são as pessoas. O problema da sua empresa é a falta de inteligência emocional. E eu tenho uma miríade, milhares de empresários que fizeram e fazem o método CIS. Médicos, profissionais liberais, executivos, gestores e muitos empreendedores e empresários, pequenos, médios e grandes. Eu estou falando de pessoas do agro que faturam milhões e bilhões. Estou falando de pequenos empresários faturando 100, 200 mil. Aqueles empresários faturam 600, 700 milhões. E eu não paro de ouvir, Paulo Vieira, eu dobrei meu faturamento, tripliquei, quadrupliquei, quintupliquei, multipliquei por 10 meu faturamento. Olha a foto, esse era o galpão da minha empresa. Olha agora o conglomerado da minha empresa 2 anos depois, 3 anos depois. Minha empresa era aqui, olha a sede da minha empresa aqui. Isso eu vejo todos os dias. Se você quer um time de sucesso, você tem que trazer performance para ele, alta performance para ele. E alta performance necessariamente vem das emoções, da inteligência emocional. Como eu falei anteriormente, tirar o melhor de si. Isso sim. O que adianta tanto conhecimento se você é inseguro? O que adianta tanto conhecimento se você não se conecta com as pessoas? O que adianta todo conhecimento do mundo se você é arrogante, prepotente, presunçoso? Do que adianta todo conhecimento se você não é capaz de pô-lo em prática? E eu quero desafiar, como essas empresas aqui, que trouxeram centenas de milhares de funcionários para o Método CIS e transformaram seus resultados, transformaram sua empresa. Você quer alta performance da sua empresa? Você quer pessoas preparadas emocionalmente, cognitivamente para o sucesso, para o alto desempenho, para a alta performance? Então, se você entende a importância da inteligência emocional, clica aqui e traz teu time com o Método CIS. As pessoas pensam muito que a razão, que a educação formal, que o conhecimento transforma. Ele ajuda muito, mas nunca o conhecimento ele passa das nossas emoções. Porque se eu sou inseguro, e é um sentimento, a minha insegurança vai me travar. Se eu sou arrogante, a minha insegurança vai travar. Não importa, o meu conhecimento, minha parte cognitiva sempre vai esbarrar nas minhas emoções. E o que é que não faço? As pessoas falam muito do cognitivo comportamental. Cognitivamente eu entendi algo e agora eu mudo meu comportamento para ter o resultado que eu quero. Não, isso funciona muito pouco. Eu mudo as emoções, as crenças, o programa mental que eu aprendi com as experiências de vida, com os programas mentais que eu aprendi ao longo da minha vida, experiências que produziram crenças. E eu vou nas crenças. Nós temos uma tese que faz parte de um mestrado meu e agora do meu pós-doutorado, uma tese bem neurológica, bem científica, que eu reprogramo as emoções, na base, por baixo do comportamento, por baixo da cognição. E a pessoa ela vê assim, eu não estou comendo tanto, eu não estou gritando com meu filho, eu estou ouvindo feedback na empresa que eu não ouvia, eu não estou machucando, não estou mais massacrando ninguém na empresa. Ele muda e alguém diz que você está assim. Eu quero, não é que eu estou assim mesmo? Antes meus mentorados, eu tenho um grupo de mentorados, 130 mentorados, o peso médio que eles perderam sem regime é 15 a 20 quilos. A média. Só transformando a cabeça dela. Mudou, não tem mais ansiedade, não tem mais o estresse, não tem mais nada, a conexão familiar mudou, a forma de liderar a sua empresa mudou. E eles vão mudando e restaurando e nem percebem. Percebem depois, quando alguém fala, cara, a gente é diferente. Então a mudança da estrutura emocional, da inteligência emocional e das crenças, e essa é a nossa tese que nos diferencia, tem feito uma revolução. Legal, muito bom. Caraca, gente, fechando aqui com esses dois mestres, e vai ser difícil achar pessoas no mundo das franquias, do varejo, da inovação, melhores do que eles, me perdoe a comparação. Então vocês foram presenteados com dois mestres, duas pessoas, dois seres humanos extraordinários, e eu sei que você não pegou tudo. Então volta aí, anota tudo, assiste de novo, e você vai ter que assistir 2, 3 vezes para conseguir compilar e trazer para você, porque deixar no oxigênio não vai adiantar nada. Então, amigo, apertar aqui simultaneamente a mão dos dois. Obrigado. Gratidão. Obrigado. Deus abençoe, estamos juntos, contem comigo. Contem comigo e... Obrigado. Tamo junto. Obrigado. Vamos mudar esse Brasil. Até a próxima. Valeu, pessoal.